Reunião de funcionários públicos militantes deu o tom de evento do PT, esplanada com Lula em Brasília. O encontro gerou questionamentos sobre possível conduta vedada, uma vez que a legislação eleitoral proíbe o uso da máquina pública em campanhas. A legenda negou qualquer irregularidade. É um evento de natureza política, custeado por recursos partidários fora do horário de expediente dos servidores e não há pedido de voto. Tudo dentro da licitude jurídica. Será? Se eu tivesse uma pasta ministerial, Fabi Barroso, que eu desse um jeito de depois pagar os meus próprios shows com essa pasta, né, com as licitações ali dessa pasta, enfim, com o governo estadual, com o governo municipal, dando ali o arremate com o governo federal, talvez eu estivesse também aí vibrando Lula, Lula. Que cara de pau gigantesca. E ainda fala que não pediu voto e que não caracteriza nenhum problema. Bom, fazendo o L e o jingle da campanha do Lula. Isso é jingle de campanha. Aliás, esse mesmo trecho aí, Lula, Lula, vou repetir porque é preciso, né? Longe de mim fazer propaganda ao inverso, a gente precisa apontar que esse trechinho, Lula, Lula, também foi utilizado lá no Carnaval, naquela escola de samba que, no meu entendimento jurídico, configurou, sim, propaganda eleitoral antecipada. Aqui você tem o uso da máquina pública, fora de expediente ou dando expediente, precisa sempre fazer aquela verificação se foi dado ou não o dia, né? Porque eles costumam fazer isso com funcionalismo público, fazendo um ato típico de campanha. Se isso não é palanque eleitoral, eu não consigo entender o que é então, né? O que precisa ser feito? Precisa se colocar um número? Não tem mais o que fazer nesse sentido. Mas o problema é que se encontra eco. O Brasil precisa passar por uma mudança de estrutura firme e forte para que aquele fato lá de menos Brasília é essencial, porque a gente vê que tem muito funcionário público que não tem muito o que fazer, né? E tem esse tempo, mesmo que seja fora de expediente, para ficar gritando, né, o jingle de campanha antecipadamente de um senhor que vai na tentativa de quarta vez no poder e que não ajudou muito, né, os pleitos dessa própria categoria, né? Então, aí a nossa produção já colocando a ministra da Cultura também, né, Margarete Menezes, que sim, favoreceu artistas, né? Se a gente for fazer um resumão do que é o ministério dela, a gente vai entender que é um constante palanque eleitoral fora de época de Margarete Menezes. Berenice Leite, quero te ouvir a respeito. É interessante como esses artistas escancaram a própria falência, embora estejam aí nadando no dinheiro por meio aí dessas participações em campanhas políticas, mas escancaram a falência, né? A própria falência. Ninguém conhece aí uma música da Margarete Menezes, não tem nenhum apelo popular, enfim, não tem aí nada que dê a sua contribuição para a arte, a não ser do Faraó, que a gente nem conseguiu cantar hoje, porque a Argentina meteu 3 gols ali no final do segundo tempo, Berenice Leite, mas ela mantém a carreira dela cantando aí Lula, Lula. Pois é, Geise, a Margarete Menezes como ministra é uma ótima cantora mesmo. Até no carnaval ela consegue se dividir em duas, né? Fazer o seu papel enquanto ministra da Cultura e ainda trabalhar lá nos trios elétricos, ganhando muito dinheiro público, inclusive, né, durante o carnaval. Agora, fica muito evidente, né, o PT sempre teve essa sacada de se aproximar dos artistas, porque sabem que, principalmente, as pessoas que têm menor conhecimento, que talvez não gostam de assistir o jornal, preferem assistir uma novela, quando vêm esses artistas, ficam deslumbrados, né? E esses artistas acabam se tornando referências e influenciando o voto de muitas pessoas. É um fato, não adianta contestar. Então, o PT sempre teve ciência do quanto a classe artística pode influenciar e virar votos. Lembramos, inclusive, que em 2022 a Anitta chegou a fazer ali vários vídeos pedindo para que os jovens com 16 anos fizessem o seu título e votassem em quem, né? Então, assim, fica evidente, e esse encontro de hoje me chama muito a atenção, justamente porque
acredito que caracterize sim como uma ilegalidade. Eu até estava olhando aqui, eles falam que o evento foi aberto para afiliados do partido e simpatizantes. E é praticamente um mini showmício que nós vimos ali, justamente pela presença da Margareth Menezes. Acaba atraindo pessoas que têm a curiosidade de conhecer uma artista, ainda que seja, né, de nível nacional. Então, nós vamos ver muito isso. A exemplo das manifestações que tivemos recentemente, que o PT só consegue reunir público de verdade, porque muitas pessoas vão ali e sequer sabem o que estão manifestando. Na verdade, vão para assistir os shows e nós vamos ter muitos showmícios neste ano, Geise. Pode aguardar.